Bom dia galera, bem-vindos ao canal GIS Fla. Hoje iremos falar do jogo Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo qual o Flamengo perdeu ontem de 2-0, que foi uma derrota que não poderia ocorrer em relação porque o São Paulo chegou perto do Flamengo, que está com 50 pontos, ele saiu de um ponto para o quinto, para o quarto colocado. Então era uma derrota não esperada nesse momento. Então, iremos decorrer falar um pouquinho disso. Vamos falar primeiro do primeiro tempo. Primeiro tempo, o time do Flamengo jogou bem. Teve boas trocadas de passes, boas triangulações. Teve oportunidade de fazer gols, mas faltou efetividade do Flamengo. Faltou uma efetividade, faltou aquela efetividade que o time precisava. O time perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo. Bruno Henrique perdeu um gol, Gabigol perdeu um gol também. E outros detalhes que perdemos ali de detalhes. Ainda, falando sobre o primeiro tempo, o time colocou pressão no Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense não conseguiu respirar ainda no primeiro tempo. Não conseguiu dar essa respirada necessária. Mas a formação tática teve alguns erros ali. Teve alguns erros ali, que foram o caso do Alan e o Ortiz na volância. Ali foi 2 erros, pois a zaga foi Léo Pereira e Fabrício Bruno. Sabemos que Fabrício Bruno tem velocidade, mas não tem saída de bola. Até o Felipe Luiz assumiu o erro, que não é para ter colocado o Ortiz naquela função que ele estava. Então podemos dizer que a maior parte do erro foi dos jogadores. O time treinou bem, mas não conseguiu fazer o que o técnico pediu. Então vamos falar um pouquinho sobre o que devia ser feito ali. Primeira coisa que devia ser feito ali no jogo do Flamengo ali era ter entrado com o Everton Araújo na volância no lugar do Alan. Ter entrado ali com Matheus Gonçalves, o Arrascaeta e mais o Lohan, para ficar um 4-1-3-2, seria bem interessante. E tem o Bruno Henrique e o Gabigol lá na frente. Seria mais adequado. Mas também agora vou falar do segundo tempo. Segundo tempo, o Flamengo sofreu gol de erros bobos, de 2 erros bobos de marcação individual. Uma foi do Fabrício Bruno ainda no segundo tempo, no começo do segundo tempo. E a outra do Gabigol. Gabigol errou o domínio de bola ali e gerou contra-ataque pro Fluminense. E a outra foi o Fabrício Bruno, que largou de marcar e deixou o Ganso sozinho, que achou um passe. Então são coisas que não devem ocorrer nesse jogo. Outra coisa que mudou muito o panorama do jogo, nesse clássico, foi a entrada do Ares. Quando o Ares entrou no jogo, no segundo tempo, mudou a dinâmica do Fluminense. Pois o Ares puxou um pouco mais de marcação e isso passou um pouco mais o time do Flamengo. Então, o time do Flamengo estava precisando de uma vitória, mas infelizmente ela não veio. Devido a erros individuais de jogadores, erros de marcação. Teve um erro de passe bizonho do Alan, que o Wesley tocou mais o nosso volante ruim, que é o Alan, botou para fora. Então, o Flamengo precisava muito hoje começar muito hoje até um 9 ali de referência. Que Gabigol está muito mal. Gabigol não está rendendo o suficiente. Gabigol ontem foi muito mal. Um erro dele gerou o segundo gol do Fluminense. Então, o time do Flamengo precisa urgentemente parar de ter esses erros individuais. Que não são erros da comissão técnica. São erros de jogadores que perdem o time da bola. Eles não conseguem dominar. Então, o time do Flamengo precisa melhorar um pouco pro próximo jogo agora. Esse próximo jogo é muito importante também pro Flamengo, que é a Copa do Brasil. Podemos dizer que o time sentiu falta de primeiro volante, que era o Puga, e sentia a falta do Gerson naquele meio campo.
Porque são dois jogadores que são os pilares daquele meio campo. O Alcaraz jogou bem, foi o jogador que mais finalizou do time, então.